vejo muito e vejo coisas acontecer que eu não entendo. O pastor falou assim, ó, vamos orar com a irmã Vanessa. A irmã Vanessa fala assim, Senhor Jesus, a igreja começa, ninguém ouve mais a Vanessa. Meu Deus, se ela está pedindo assim, Senhor, manda um raio nessa igreja, vai cair um raio na igreja. Porque o povo está orando, vindo, concordando com uma coisa que não está ouvindo. Se é para a irmã Vanessa orar, a gente tem que ouvir a irmã Vanessa orar e dizer amém na hora que é preciso dizer amém. Isso é ensino, irmãos, que nós precisamos aprender. Então, a petição, a súplica, a oração, o clamor, é em nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo é sacramento. E quando o pastor pede para alguém orar, temos que ouvir aquela pessoa orar. E escutar no momento que possamos entender o que a pessoa está falando. Agora, façamos uma oração congregacional. Opa, é diferente. Agora todo mundo vai orar juntos. Aí, isso é educação, irmãos, na área da oração. Porque a oração é muito poderosa. Amém? Amém? A oração muda as coisas de lugar. Certa vez, irmãos, uma igreja estava orando por causa de uma boate que ia ampliar as suas facilidades lá. E eles iam então ampliar o salão e tal. E o pastor ficou sabendo, vamos fazer vigília, vamos orar, para Deus fechar esse inferno. E orou. Deu um vendaval que uma árvore caiu em cima, quebrou toda a construção. O dono da boate, aí os irmãos passaram e falaram, glória a Deus, glória a Deus. Aí o dono da boate falou, vocês que oraram para destruir minhas coisas. Ele entrou na justiça contra a igreja, por danos tal, não sei o que, e colocou a igreja na justiça. O juiz mandou chamar o pastor para depor, porque havia uma acusação de que a igreja orou e Deus destruiu a igreja. Aí o juiz chamou o pastor para depor. O pastor chegou lá e disse assim, escuta, está aqui uma acusação de uma boate que diz que vocês oraram, a árvore caiu, que foi Deus que destruiu, e eles querem uma indenização de 150 mil reais. E o pastor falou assim, Nós, a gente está no nosso canto lá, que não foi nós não, que é isso? E o juiz falou, então você nega, então isso, cara, a gente não nega com isso não, essa coisa é dele aí. E o juiz falou assim, então eu estou com um problema muito sério para resolver, que eu tenho uma igreja aqui que não acredita no que orou e uma boate que crê no poder de Deus. Eu não sei qual sentença eu vou dar. Porque se eu tenho um pastor aqui do lado, uma igreja que diz que não orou, que não acredita no que Deus faz. Eu tenho uma boate que é inferno, que é satanás, que é pecado, e diz que foi Deus que derrubou. Quem é que eu devo crer? Quem é a igreja realmente aqui nesse caso? A oração, meus irmãos, eu vou ficar aqui esses 3 dias falando sobre oração, creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Terceira lei da oração. Você está perguntando, pastor, que mensagem difícil. Tem quantas leis ainda? Calma, gente, é poucas. São poucas. A sua oração é o único dispositivo. Olha, essa aqui é tremenda. A sua oração é o único dispositivo que Deus tem para mudar o final da sua história. Aleluia. A sua oração é o único dispositivo que Deus tem para mudar o final da sua história. Se você quiser sempre escrever essas coisas, é muito importante. Amanhã, se você quiser ter um mercadinho aqui perto, comprar lá uma caneta, papel, então no seu celular, porque são pérolas que você está ouvindo aqui de primeira mão, na bênção, de graça, aleluia, só bênção. Sua oração é o único dispositivo que Deus tem para mudar o final da sua história. Vamos repetir comigo? Sua oração é o único dispositivo que Deus tem para mudar o final da sua história. Conseguiu fazer? Aí, glória a Deus. A sua oração é o único dispositivo. Eu não sei quem já viu aqueles filmes que tem o final que você escolhe. Já viu algum filme assim? Você escolhe o final? Se a moça vai morrer ou não, se vai... Já viu que tem filme assim? Sabia que tem filme assim? Que você escolhe o final. Até tem jogos também que você escolhe o final. E isso pode ser real na nossa vida. A sua oração escolhe o final. A sua oração escolhe o que vai acontecer no final. Então, a oração, ela pode mudar o curso da situação. A oração tem poder de Deus entrar no meio e mudar. A coisa está indo por aqui, você está achando que estava legal, mas daqui a pouco você sabe que vai ter uma cachoeira, que vai cair tudo montanha abaixo. Você ora a Deus, Deus vai entrando, Deus é convidado. Eu vou falar sobre princípios no último dia, eu vou entrar mais profundo nisso. Deus é convidado para entrar, ele vai mudando o curso daquele rio, e você pega uma campina, vai embora, o rio se estabelece, e Deus, na sua vida, ele vai ser aquela bênção que você esperava. A sua oração é o único dispositivo. Ei!
Não vai ser a carteirinha de membro da igreja wesleyana. Não vai ser porque você é bonitinho. Não vai ser porque você fez uma graduação de biomédico. O que vai mudar o curso da sua família, dos seus filhos, da sua história é a oração. Aleluia. Se você convida a Deus, Deus muda as coisas de lugar. Amém, igreja? Aleluia. Deus muda o teu final. O diabo está contando aquele final aqui. Mas você orou, Deus mandou outro final para a sua vida. Glória a Deus. Quem quer, diga amém. Quantos querem mudar? Glória a Deus. O final da história. Aleluia. Aleluia. A quarta lei da oração. Oração oriunda de um coração rancoroso. Repita comigo. Oração oriunda de um coração rancoroso não pode ser atendida. Melhor, diga, é ouvida, mas não atendida. Oração oriunda de um coração rancoroso é ouvida, mas não atendida. É aquele protocolo que chega na repartição de Deus e Deus não pode fazer nada porque o coração rancoroso não tem como Deus atender, porque Deus não se compactua com isso. Olha, gente, nesses 3 dias aqui, se você tem algo contra alguém, é melhor liberar. Porque você vai ouvir tanta coisa a respeito de oração aqui, tantas verdades, tanta coisa, e não vai poder usar nada disso. Você não vai conseguir usar porque você vai ser até ouvido, mas Deus não vai atender a um coração rancoroso. Vai, meu Deus. Deus pode atender um coração cheio de rancor, de mágoa, e você pode até ser ouvido. Não, e tem mais. Deus pode até, por misericórdia, até às vezes curar alguma enfermidade com relação a você. Mas com relação ao próximo, a intimidade, a comunhão, é difícil, você fica inoperante, porque Deus não pode fazer com base algo que está prejudicado por um coração rancoroso. Aleluia. Então a oração de um coração rancoroso é ouvida, mas não atendida. Quando as pessoas falam assim, parece que Deus não me ouve, parece que Deus está me ouvindo. Irmãos, pode ser algumas coisas sim, mas entre elas pode também ser esta aqui. E tem coisa que já passou, mas ficou aquele rancor na alma, lá guardado. Você acha que venceu, aquilo não venceu. Sabe por que você não venceu? Porque quando toca na ferida, você desmaia. Quando toca naquela ferida, você se sente ainda ameaçado por aquela situação. Então, é uma situação que precisa ser resolvida. Aliás, irmãos, me cobre isso um dia. Eu preciso pegar a mensagem da nossa igreja, mas não vai ser hoje. Eu quero só dar um pouquinho de sal em cima um pouquinho de molho na polenta. Mas assuntos precisam ser fechados. Assuntos abertos cria um caminho de morte. Eu vou quando eu for pregar essa mensagem na nossa igreja, eu vou ler aquela parte do rei. O rei Acabe que ele não fez a fivela, ele não abotoou a fivela da couraça, a couraça ficou aberta, veio uma flecha, o esmo entrou e matou o rei em cima do carro, ele caiu morto. Se as fivelas não forem fechadas, elas ficam abertas. Uma outra mensagem que eu quero pregar, me cobre, por favor, a mensagem da codificação e decodificação. Eu vou provar que filhos drogados, que às vezes filhos homossexuais, às vezes traição conjugal, às vezes uma mentira, às vezes uma trapaça, às vezes algo que te machucou, te magoou, você magoou alguém, um assassinato, um homicídio, tudo que não presta, é oriundo de um código que não foi decodificado. Eu vou pegar essa mensagem um dia também. Tudo isso tem a ver com o que eu estou falando aqui. A oração oriunda de um coração rancoroso é ouvida, mas não atendida, até que o rancor seja resolvido. Coisa pendente. Deus fala assim, olha, está aqui, tem documento, está garantido, já saiu, mas enquanto não resolver isso aqui, essa pendência, eu não posso liberar. Você está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Então tem muita bênção que eu vi de uma vez só, mas preciso liberar. A última lei que eu queria falar, de graças a Deus, era só 5, né? Oração. Oração é a via livre entre o homem e Deus. Via livre, via livre. A oração é a via livre entre o homem e Deus. A oração é a via livre entre o homem e Deus. A oração é a via livre entre o homem e Deus. Então, veja bem, eu não preciso ser da Wesleyândia, eu não preciso ser da Bleia, eu não preciso ser da Presbiteriana, eu não preciso ser de nenhuma igreja de comunidade. Se eu oro a Deus, Deus ouve a minha oração. Eu vou dar um exemplo, irmão, da Bíblia, lá em Atos,
Cornélios, de que igreja Cornélios, qual igreja Cornélios pertencia? De onde que ele era membro? De que igreja que ele era membro? Cornélios nem conhecia o nome igreja, nem conhecia os apóstolos. O Senhor se apresentou a Pedro, disse, Pedro vai na casa lá em Cornélios, lá na Cesareia, que lá tem uma pessoa, e Pedro foi lá. Agora, ele, de que igreja que era Cornélios? Parque 10? De onde que era Cornélio, gente? Ele não era nem crente, porque depois que Pedro vai, é que ele se converte e recebe o Espírito Santo. Agora, o que foi que levou Deus a falar com Pedro para que visitasse Cornélio? Que pode me ajudar? O Senhor disse para Pedro, as orações dele e as esmolas têm subido até mim. Ora, peraí, mas não tinha que ser uma reunião para Deus ouvir a oração? A nossa igreja não é única que vai para o céu? Bastou Cornélio orar, Antônio, que Deus ouviu no céu. Aquelas pessoas que não servem a Deus, não estão na igreja, não conhecem a palavra, estão até indo para o inferno. Elas param para orar, Deus vai ouvir. Porque o Salmo 51 fala assim, ó, a um coração quebrantado não rejeitarás, ó Deus. Não está dizendo que é a pessoa que serve a igreja toca, batizado nas águas, que toma Santa Ceia, mas a pessoa que ora. Você deve ter parentes que não conhecem a igreja, não vem para a igreja, não conhecem o evangelho, mas no fundo eles oram. E Deus vai dar uma chance para eles, nem que seja no leito de morte, irmãos. Olha, irmãos, tem uma tese que eu tenho, eu não posso prová-la ainda, mas eu vou comentar com vocês. Eu quero que fique registrado nessa gravação. Toda vez que há um coma, alguém aqui tem parente que ficou em coma no hospital? Em coma? Já? Toda vez que há um coma, é uma situação, eu estou falando por mim. Quando eu pregar essa mensagem, eu vou vir com base bíblica pesada, vou vir com coisa pesada, com tropa de elite mesmo. Porque toda vez, Eliette, que alguém está em coma, presta atenção, toda vez que alguém está em coma, inclusive as que não são crentes, elas foram alvos de oração de salvação, inclusive dos pais, que tinham autoridade sobre eles, e Deus vai levar aquela vida, ela precisa resolver um problema, para que Deus possa levar. Isso é uma tese que eu tenho. Porque de todo mundo que eu já orei por coma, eu vou na batata, irmãos. Eu não faço rodeio. Eu chego perto da cama e falo assim, ó, você consegue me ouvir? Faz um sinal. Aperta um pouquinho na mão, passa a língua na boca, ou mexe o olho, dá um sinal que você consegue me ouvir. A pessoa dá algum sinal, às vezes passa a língua, às vezes aperta um pouquinho lá o dedo. Eu falo, você não, pelo que vemos aqui, você não vai viver. Você precisa partir nos braços do Pai. O que é que você precisa liberar? Quem que você precisa perdoar? O que você precisa fazer com que libere perdão? A maioria, irmãos, a maioria fala que tem que perdoar. E quando eu oro com ela, daqui a pouco elas se inspiram e vão embora. Isso aconteceu com meu pai em cena real. A tia Berenice, minha tia dela aí, ó. Ela estava em coma. Aquela não era santa. Se aquela mulher não fosse para o céu, ninguém iria, não, gente. Aquela mulher era muito santa. Olha só que interessante. A tia Berenice, a mulher de oração, não é santa, mas ela tinha no coração alguma coisa que ninguém sabia. Já pensou? Ela ficou em coma. Meu pai foi orar por ela, o irmão dela. Chegou lá, olhou, falou: Berenice, você precisa liberar alguma coisa para alguém? O que está acontecendo? Perdoa. Ela fez um sinal que sim. Quando ele orou por ela, que ele saiu, que ele deixou a porta, ele viu o suspiro último dela. E ela foi embora, partiu com Jesus. Essa é uma tese que eu tenho. Eu um dia quero prová-la biblicamente. Mas olha, eu vou falar uma coisa a você. Olha aqui, Antonielle, Jean, Vanessa, Bauer e Érica, nós temos filhos. E nós temos autoridade sobre nossos filhos. Jean, você pode orar sim pela Maria Sara. E dizer, Maria Sara é de Deus. Jean, ela pode crescer, ela pode, vai ser o que ela vai estudar, mas ela já é de Deus. Uma vez que você orou como pai, você exerceu autoridade sobre o seu filho. Irmão, se amanhã, eu tive um irmão, que ele ficou um tempo nas drogas. Daí ele saiu das drogas, se recuperou, mas ele morreu depois de decorrência disso. Aquele menino está com Cristo. Irmão, sabe por quê? Porque quando o pai e a mãe oram pelo filho, por mais que depois o filho desvie ou faça coisa errada, depois, irmãos, Deus vai dar oportunidade, nem que seja na hora da morte. Olha, duas coisas vão acontecer. Ou ele volta para Jesus, um período pequeno, logo morre. Ou na hora da morte, Deus dá um tempo para ele morrer e pensar no que ele fez, pedir perdão e ir para a glória.
Aleluia, glória a Deus. Eu não quero nenhum filho meu